maravilha, né? Dias aí que tem sido de grande edificação para a nossa vida. Glória a Deus, Tão bom aleluia. a gente ver toda a festividade, o congresso, né? A gente, pelo menos eu tenho por costume fazer essa retrospectiva, sabe? É tão bom a gente ver como nós começamos, né? Tudo que nós passamos para chegar até aqui. E a gente olha como Deus tem abençoado. Nós somos gratos, né? Só temos motivo de agradecer. Deus continue abençoando os irmãos, Glória a Deus, os aleluia. obreiros, a liderança dos jovens, no nome do Senhor Jesus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, irmãos. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Deus já tem usado tremendamente aqui os irmãos que pregaram no primeiro, no segundo dia. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é muito simples, mas que possa falar o teu coração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou contar até 3, gostaria que os irmãos lessem, por favor. 1, 2 e 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, obrigado. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu fiquei pensando tanto no que o Senhor gostaria de falar conosco através dessa palavra, e confesso para os irmãos que hoje, enquanto eu meditava, né, o Senhor colocou no meu coração algo. Fiquei até apreensivo, porque lia a palavra e falava: Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco dentro dessa palavra, e aqueles dias que parece que não vai, sabe? Mas no fim dessa tarde, eu consegui aqui ouvir a voz do Espírito Santo de Deus transmitindo algo relacionado a essa palavra, e eu quero dividir com os irmãos aqui. Primeiro, fazer aqui uma leitura do seu contexto, quando esse versículo ele está dentro de uma carta escrita por Pedro. Acredita-se que ele está na Roma, ou em Roma. Ele diz no capítulo 5, Babilônia, usando uma linguagem, alguns dizem, chamada linguagem apocalíptica, para que não pudesse dar na cara, né? Então, nós, quando estudamos escatologias, aprendemos sobre esta linguagem, chamada linguagem apocalíptica. Isso nós temos em Daniel, no livro de Apocalipse, livro de Ezequiel, que são linguagens como se fosse um código, que era revelado apenas para aqueles que faziam parte da comunidade. Então, quando Pedro ele escreve essa carta, é muito interessante, porque ela é chamada dentro da teologia da carta da esperança. E por que ela é chamada da carta da esperança? Porque essa primeira carta de Pedro, ela vai encontrar aqui irmãos que estão sofrendo, irmãos. E eles estão sofrendo muito. Então, quando Pedro ele escreve aqui, ele está dirigindo a crente que está passando por perseguição. A história diz que Nero queria construir Roma novamente, mas para que ele viesse construir Roma, alguns chegam a dizer que ele era louco. E ao invés dele achar uma maneira em que as pessoas aceitassem o que ele tinha como desejo de construir uma nova cidade, diz que ele tem a ideia então de queimar a cidade de Roma. E ele incendiou a cidade. E diz que a cidade foi incendiada de um jeito, irmãos, que muita gente morreu. Muitas pessoas ficaram sem casa.
isso não pegou muito bem. Alguns, segundo os historiadores, dizem que imaginava que teria sido ele. E o que Nero, então, ele vai fazer diante do ressentimento de pessoas que perderam a sua cultura, né? Seus ídolos, perderam a sua casa, até a sua história nesse incêndio? Diz que ele tem uma ideia maligna, já que no meio do povo havia uns que não respeitavam a cultura romana, não adoravam os ídolos de Roma. Ele tem uma estratégia de colocar a culpa nos cristãos. Eles já não eram bem vistos na cidade de Roma, por não adorar a César, entre outras coisas. Então, vai se desencadear aqui uma perseguição tremenda contra esses cristãos. Cristãos gentios, e alguns dizem que havia também alguns judeus. E cada dia, irmãos, nós vamos ver que essa perseguição ela aperta. Eles estão sofrendo. Então você que nesta noite está aqui, fique com isso. Um sofrimento, uma perseguição, pessoas matando cristãos, cristãos sendo presos, perseguido, sendo levado cativo. Então eles estão fugindo, correndo, deixando suas casas, para que não viesse morrer por causa dessa situação que foi ocasionada por esse louco chamado Nero, esse imperador romano. E quando nós lemos então essa carta, nós vamos ver que ela está recheada de sofrimento. Por exemplo, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, no final do versículo, vai dizer assim: ainda agora, que importa, sendo necessário, observe, que estejais por um pouco contristado, com várias provações. Então, observe que quando Pedro escreve, ele está ciente do que está acontecendo com esses irmãos, que estão passando por várias provações. No versículo de número 18, nós vamos ver que agora o sofrimento é devido à injustiça que eles estão sofrendo. E Pedro diz assim: vós, servos, sujeitai-vos como todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Aqui ele fala do sofrimento devido à injustiça, ou seja, eles estão sofrendo por causa da injustiça. Mas o que eles fazem, ou o que ele faz aqui, que eles, mesmo sofrendo, eles viessem ainda se submeter a homens que ele chama dentro do texto de homens maus. Isso aqui dá um nó na nossa cabeça. E no versículo de número 21, ele chega a dizer que eles deveriam se silenciar e ainda fazer o bem, olhando para Jesus como exemplo. No versículo 21 ele diz: porque para isso sois chamados, observe, pois também Cristo padeceu por nós. Aí ele diz, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Mas não para por aí. No capítulo de número 3, versículo de número 3, capítulo 3, versículo de número 14 e o versículo de número 15, nós vamos ver que o sofrimento aqui está relacionado a eles fazerem o que era correto. Eles estão sofrendo por fazer o que é certo. Então, primeiro, eles estão passando grandes provações, estão sofrendo devido à injustiça, e agora eles estão sofrendo por fazer o que é certo. Você sofrer porque você fez algo errado, irmão, você até compreende, é até aceitável, entre aspas. Mas sofrer fazendo o que é correto, isso aqui é muito complicado. E o Pedro, então, escreve dizendo assim: mas também, olha só, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais com medo deles, nem vos perturbeis.
Aí ele vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado, olha só, imagine isso, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Mas não para por aí. Existe um quarto sofrimento dentro dessa carta, que é o sofrimento de resistir ao desejo da carne. Então você imagina que você está sofrendo, logo, irmão, pode ser que você tenha uma reação carnal. E aí ele vai dizer no capítulo de número 4, para que eles combatam esse sofrimento. Ele diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não para por aí. Nós temos ainda um quinto sofrimento dentro dessa carta, e esse sofrimento está relacionado por causa da fé deles. Isso está em 1 Pedro capítulo de número 4, do versículo 12 ao versículo de número 14. Agora, eles estão sofrendo por causa da fé. Aí diz: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Glória a Deus. Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes vocês são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas ainda não para por aí, irmãos. Além de estar sofrendo todas essas coisas, eles ainda estão sofrendo o ataque espiritual do diabo, que está no capítulo de número 5, no versículo de número 8. Aí ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então você imagina que é uma carta de sofrimento. Eles estão sofrendo por várias coisas, por causa da fé, por amar a Cristo, por calúnia, por coisa que eles não fizeram, estão sendo perseguidos, perdendo suas casas, pessoas já morreram, estão sofrendo, irmãos. E aí, dentro desse contexto, diante de tanto sofrimento, Pedro escreve essa carta, sabendo de tudo isso. Para quê? Primeiro, para que eles não viessem perder a esperança. Então ela se chama Carta da Esperança, porque vai chamar eles de peregrino. Ou seja, nós estamos de passagem, nós não somos daqui. Então não perca a esperança até que Cristo venha. Segundo, para que eles não viessem diante do sofrimento, isso é um grande perigo, se tornar uma pessoa amargurada. Então aqui Pedro vai chamar a atenção para que eles, diante do sofrimento, eles não se tornassem uma pessoa amargurada, aquela pessoa amarga por causa das lutas. Lembra de Noemi, né? Que a Bíblia diz que devido ao sofrimento, ela diz: agora me chame de Mara, amarga, por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas. Perdeu 2 filhos, perdeu o marido, não é fácil. Voltou com uma mão na frente e outra atrás, se tornou uma pessoa amarga, a ponto de olhar para Deus e dizer que Deus havia se colocado como rival dela. Então Pedro diz: olha, tome cuidado com isso. Mas não somente isso, ele vai dizer então, aonde nós estamos aqui inseridos dentro do versículo de número 9, que eles não poderiam perder a identidade que eles haviam conquistado por Deus, que é exatamente o versículo de número 9. Então, primeiro, não perca a esperança. Segundo, não se torne uma pessoa amarga. Terceiro, não perca a identidade. Aleluia. E aí, quando ele descreve essa identidade, falando a respeito de todo o sofrimento que estava acontecendo,
Aí ele diz: mas vós sois geração eleita. Aleluia. Aqui ele faz um paralelo com o Antigo Testamento, Êxodo capítulo de número 19, quando Deus tira o povo lá do Egito. E antes de que eles dessem continuidade, é chamado de casamento no Antigo Testamento, capítulo de número 9 do livro do Êxodo. O casamento se dá ali. Por quê? Porque Deus fala com Moisés por 7 vezes. Moisés escuta Deus, desce, fala para o povo aquilo que Deus falou, volta mais uma vez, Deus fala mais uma vez com Moisés. Moisés leva o recado 7 vezes, até que eles se casam. E eles se tornam então, agora, uma nação, uma propriedade peculiar. E quando Pedro então ele usa essa expressão aqui, é bem interessante. Por quê? Porque aqui ele vai falar a respeito desse privilégio. Não perca a identidade por causa do sofrimento. Vocês são uma geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Ele traz aquilo que o sacerdote tinha como função, de chegar diante de Deus. Aqui não é só sacerdote. Além de ser sacerdote, ele estava dizendo: vocês são filhos de rei. Vocês fazem parte de uma nação real. Vocês são reis e sacerdotes. Isso é coisa extraordinária. Aleluia. E aí ele diz: povo adquirido. Então imagine, você está sofrendo, irmão. Você está passando por luta que só Deus para ter misericórdia, por uma coisa que você não fez. Você está sendo injustiçado por causa de um louco. Pessoas já morreram, foram levados para o Coliseu, engolidos. E agora Pedro escreve falando: não perca a esperança, não permita que a luta te amargue, e não perca a identidade. Por quê? Porque vocês são uma geração eleita. Aleluia. Vocês são um sacerdócio real. E você é um povo adquirido. Aí aqui que fica interessante, sabe por quê? Porque aqui ele revela o propósito. O porquê que você é uma geração eleita, por que você é um sacerdócio real, e por que você é um povo adquirido. Aí a expressão para quê? Anuncieis. Esse verbo traduzido aqui dentro do texto, anunciar, é proclamar. Olha só, promover. Promover o quê? Aí ele diz: as virtudes. Olha que interessante isso, irmão. Isso aqui é um desafio tremendo para nós nessa noite, entender o quê? Porque essa palavra virtude, em algumas, por exemplo, na NVI, diz grandezas de Deus. E quando você para falar das virtudes de Deus, é interessante nós pensarmos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus que tem atributos. Ele tem atributos, e a teologia divide os atributos de Deus como atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ou seja, há atributos que só Deus tem e Ele não divide, não dá isso e não tem como. Quais são esses atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus? Onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, soberano, entre outros. Esses são os atributos incomunicáveis. Porém, ele tem atributos comunicáveis. E esses atributos comunicáveis, ele passa, ele transmite, revela ele ao homem. O homem, então, consegue conhecer a Deus mediante esses atributos que são comunicáveis. Como que a Bíblia nos diz que Deus ele se revela? Primeiro, a Bíblia mostra que Deus se revela através da natureza. Romanos capítulo de número 1, capítulo de número 2 de Romanos, através da consciência. Terceiro, através da pessoa bendita de Jesus. Quarto, através das Escrituras. Como que é possível o homem conhecer a Deus? Antes de Jesus, Jesus não veio, e aí? Então Deus se revelava através da natureza, Salmo de número 19. Mas não só isso, através da consciência. Não só isso, depois Jesus disse que as Escrituras falavam a respeito dele. Ele revela Deus. E o quarto é a palavra de Deus. Só que é interessante, porque quando você lê Êxodo capítulo de número 19, Deus chama a nação e ele diz assim: olha, vocês são propriedade minha. Para que Deus faz isso? Deus vai se manifestar no meio desse povo.
E esse povo vai ser escolhido não é porque ele é grande, pelo contrário, é a menor nação da terra que Deus escolheu. Deuteronômio capítulo de número 7 diz isso. E o que Deus então faz? Deus vai pegar essa nação, vai fazer com que eles construam um lugar aonde Deus ele vai habitar. Então essa nação, ela tem como propósito revelar Deus. Quem olhar para a nação de Israel agora vai conhecer a Deus. Esse é o propósito. Aonde você passar, os meus atributos comunicáveis eu irei colocar em vocês. Para quê? Para que as nações conheçam. Porque as nações, os heteus, heveus, jebuseus e todos os outros deuses, tinham outros deuses. Então o propósito é, olha, vocês vão revelar. Por exemplo, no Egito tinha 10 deuses que ali estavam. E Deus vai ali e se revela dentro do Egito. E quando Deus então vai com a nação de Israel, o propósito é, a nação de Israel é uma nação santa. Essa palavra santa quer dizer separada. Separada com um propósito. Qual é o propósito? Revelar Deus para as nações. Glória a Deus, aleluia. Todos aqueles que queriam conhecer a Deus poderiam olhar para a nação de Israel. Só que a nação de Israel falhou, irmãos. O que aconteceu? Ao invés da nação de Israel revelar Deus, elas começou a olhar para as outras nações e começou a copiar as outras nações. Com Deus, o governo se chamava teocracia, era o governo de Deus, não havia rei. Deus era o rei daquela nação. Só que o que acontece? Eles olharam os reis, as nações que tinham reis, e eles disseram: olha, nós queremos ser desse jeito também. E aí o que acontece? Ao invés de Israel ser aquele que proclama Deus às nações, Israel falha, e Israel começa a copiar as nações. Lembra do que o pastor pregou aqui, sexta-feira, do muro de separação? Ou seja, essa nação ela tinha um muro. Essa nação ela era uma nação aonde ela deveria ser separada de todas as outras nações. Só que essa nação pecou, e aqueles muros que caíram têm como significado então que essa nação se misturou com as outras nações. Então quando Deus ele se manifesta aqui falando para o povo de Deus, é mais ou menos assim: olha, eu chamei vocês, eu escolhi vocês como eu escolhi Israel. Lá eles revelavam para as nações que estavam ao redor. Quem quisesse conhecer a Deus, ou Deus verdadeiro, olhava para a nação de Israel. Só que a nação falhou. E hoje essa escolha passou para a igreja. Aleluia. A igreja é a nação escolhida. Glória a Deus, aleluia. Qual é o propósito? De revelar as virtudes. Aí ele diz: daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Mas o que é importante nós entendermos aqui? Preste bem atenção, porque eu disse que nós temos atributos incomunicáveis que Deus ele tem e não passa para ninguém. Mas Deus tem atributos comunicáveis. E quais são os atributos comunicáveis? Alguns apenas. Primeiro, Deus é justo. Segundo, Deus é amoroso. Terceiro, Deus é bondoso. Quarto, Deus é paciente. Quinto, Deus é misericordioso. Sexto, Deus ele é fiel. Isso são atributos comunicáveis. O que isso quer dizer? Que Deus comunica-se com o homem. E não somente isso, esses atributos eles podem ser revelados para os outros. Então pense mais ou menos assim, para você entender nesta noite o que está acontecendo aqui. Pedro escreve para uma nação que está sofrendo, para um povo que está sofrendo, um povo que está gemendo por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa da luta, por causa da perseguição.
Aí ele diz: não esqueça a identidade que vocês têm. Não esqueça a missão que vocês têm. Por quê? Porque o sofrimento pode fazer isso conosco. Pessoas que às vezes começam a sofrer por causa das lutas, por causa das batalhas da vida, podem perder a sua identidade. E o que ia acontecer? Observe que eu vou usar uma frase como tema nessa noite, mais ou menos aquilo que Pedro está dizendo para esta igreja: não se torne aquilo que te feriu. Tome cuidado para que você não fique igual àquilo que acabou te machucando. Vocês estão em Roma, vocês estão sofrendo, vocês estão machucados, mas vocês precisam entender uma coisa: o Deus que se comunica com o homem derramou sobre a vida de vocês atributos para revelar a Ele, e isso pode trazer um risco para nós se nós não entendemos que o sofrimento pode fazer com que nós venhamos perder a identidade. Como que é isso, pastor? Seja mais simples. É mais ou menos assim o que Pedro então está querendo dizer. Preste bem atenção. Eu vou falar apenas de 3, que nós que estamos aqui nesta noite precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Nós precisamos proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que eles estão sofrendo, irmãos, e eles estão sofrendo injustamente. Aí agora Pedro traz uma palavra e diz para eles assim: não perca a identidade, não se transforme naquilo que você foi ferido. Como que é isso? Mais ou menos assim: vocês estão sendo odiados, as pessoas estão perseguindo vocês, eles odeiam os cristãos. Tome cuidado para que você não seja uma pessoa também cheia de ódio. Sabe por quê? Porque você foi chamado por Deus para revelar o atributo comunicável de Deus, que é o quê? O amor. Aleluia. Ou seja, Deus chamou você para revelar o amor dele. Mas às vezes você está sendo perseguido, às vezes você está sendo caluniado, às vezes estão te ferindo, e se deixar, nós vamos começando a permitir que a luta comece a nos deixar também com ódio, com rancor. Nós estamos aqui, nós vamos pagar do mesmo jeito. Mas aí Pedro diz: não, nós fomos chamados para revelar os atributos de Deus, para que Deus seja conhecido. Ou seja, nesse lugar do ódio, Deus te escolheu para que o amor dele seja revelado através da sua vida. Como que é isso? Alguém me odeia, alguém está tentando me destruir, alguém está fazendo de tudo para acabar comigo, mas eu não permito que esse ódio me contamine a ponto de eu virar uma pessoa também cheia de ódio, cheia de rancor. Lá no trabalho, alguém me prejudica, alguém me odeia, está fazendo de tudo para ver o meu fim, mas eu entendo que eu fui chamado por Deus para manifestar no meio das trevas a luz, o amor. Sabe o que ele está dizendo? Ei, no meio desse ambiente de ódio, Deus te escolheu para revelar Ele, o amor. Aleluia, aleluia. E é interessante porque Deus, Ele é amor, e esse atributo faz parte então do fruto do Espírito, que é a caridade. Glória a Deus. Aleluia. E é a palavra ágape. Ou seja, nós precisamos manifestar esse atributo. E se deixar, irmão, diante da sociedade que nós estamos vivendo, não sei se você viu numa igreja essa semana, que por causa de uma orientação que o pastor estava dando, na verdade não é nem pastor, porque essa igreja não tem pastor, não, eles têm ancião, orientando para que a pessoa vendesse ou votasse de forma correta. Uma orientação, não está dizendo para que você vote no quem ele está falando, está dando uma orientação. Um irmão estava armado no meio da igreja, sacou do revólver, não sei se vocês viram isso, e atiraram no irmão, dentro da igreja, irmão. Um irmão,
Observe como as coisas são sutis. E isso pode acontecer dentro da igreja. De repente nós estamos nos odiando, porque o ambiente de ódio está tomando conta do mundo. As trevas do rancor, do ódio, da rivalidade, está tomando conta da terra. Só que Deus está dizendo: a igreja está aí, é para barrar isso, é para manifestar o amor, e eu te escolhi para isso. Você diz: mas eu estou sendo injustiçado. Mas observe que aí João capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e esse amor ele é manifesto, aleluia, através então dessa decisão de Deus. Esse amor aqui, ele consiste de querer para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos falhar como a nação de Israel, e nós começamos a viver dentro da igreja, irmão, um com ódio do outro, com rivalidade do outro, e o diabo só ao redor olhando e dizendo: estou conseguindo. Ao invés deles manifestarem a Jesus, eles estão manifestando o ódio. Era isso que Pedro estava falando. Tome cuidado, porque nós fomos chamados para manifestar, para proclamar as virtudes de Deus, irmão. De repente nós não estamos olhando mais para a cara do vizinho. Tem irmão que entra por ali, nós saímos por aqui. De repente nós vamos perdendo e o diabo vai conseguindo. Mas nesta noite Deus está nos chamando. Aonde é ódio, Deus disse: eu te coloquei lá para que o meu amor ele reine. Preciso conhecer Deus. Aí o Felipe olha e diz para Jesus: Jesus, me mostra Deus. Ele diz: Felipe, estou tanto tempo com você. É a mesma coisa que nós. É a pessoa chegar aqui e verdadeiramente sentir o amor de Deus. É a pessoa olhar para você e dizer: você é diferente, eu sinto o amor de Deus na sua vida. Que nesta noite nós que estamos aqui, não se esqueça, não perca a identidade. Você não foi chamado, irmão, para como eu aqui, acabar destilando ódio. Você foi chamado para destilar amor. Aonde você chegar, as pessoas conhecer Jesus, esse Jesus que é amor, esse Jesus que é, aleluia, a diferença que amor, eu quero para Ele. Aí você imagina, aí alguém diz assim: mas acabou de levar o meu parente lá para o Coliseu. Aí ele diz: mas é isso mesmo. É Jesus na cruz olhando para aquele que cuspiu nele, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se deixar, nós vamos começando, irmão, a ficar igual os ímpios, irmão. A gente começa a tirar satisfação, irmão. A gente corre o risco de voltar lá para trás e voltar a ser aquilo que nós éramos. Aí ele diz: eu te tirei das trevas, sabe para quê? Para que as minhas virtudes, que são comunicáveis, sejam manifestadas neste mundo. Você está aí, não é para botar fogo, não, é para apagar fogo, é para gerar amor, é para trazer a paz, não é para gerar a guerra. Você está aí para isso. Quem está entendendo nesta noite? Quando eu li essa palavra, eu falei: meu Deus, entendi, Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão daqui a pouco nós estamos nesse ambiente de ódio, e nós também começamos a ficar cheio de ódio, cheio de rancor dentro do nosso coração. Daqui a pouco a gente tem a lista dos nossos queridos, irmão. Daqui a pouco nós estamos como João, né? João dizendo: manda fogo do céu e mata todo mundo. Aí o Senhor diz: o meu espírito não é desse, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para que o amor de Deus, irmão, pare um pouquinho. Será que as pessoas que se assentam conosco estão sentindo o amor de Deus? Estão falando: olha, eu estive perto de uma pessoa que parece com Jesus. Os teus filhos. Eu como pastor, irmão, que susto, né? Que coisa triste que vai acontecendo na nossa vida. E de repente, meus irmãos, é tão sutil. Então nesta noite não se esqueça, em nome de Jesus, não permita que esse ambiente de ódio possa também nos levar a ser pessoas cheias de rancor dentro do nosso coração. Deus te encheu do Espírito Santo para amar, irmão, vidas, para marcar vidas com amor, irmão.
Foi para isso que o Senhor nos chamou. As pessoas não entendem. Ser crente, irmão, não mudou não, continua sendo assim ainda. É a gente que vai deixando, vai se moldando a esse mundo, e de repente a gente está aparecendo também. A gente já não leva mais desaforo também. A gente está cheio de rancor dentro do nosso coração. Mas Deus diz: meu filho, não faz que nem a nação de Israel que acabou se perdendo, não. Eu te chamei para manifestar amor lá onde você trabalha, para manifestar amor lá dentro da faculdade, para manifestar o meu amor, para se preocupar com a vida de pessoas que estão se perdendo, que estão indo para o inferno. Eu te chamei para uma missão, te separei para um projeto, e esse projeto é manifestar os meus atributos comunicáveis. Aleluia! Glória a Deus! O segundo atributo que eu vejo que Deus queria se manifestar através da igreja ali em Roma era a bondade. E isso são coisas que às vezes a gente vai perdendo, porque a gente se apega muito às vezes aos dons espirituais e vamos se esquecendo às vezes dos frutos. Ficamos uma igreja que impressiona com o seu talento, mas que infelizmente não cuidou do seu caráter. Uma igreja cheia de fogo, mas infelizmente que não parece mais com Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia! Bondade, observe que é um atributo de Deus. E Deus chama essa nação para que no meio desta nação, onde havia um homem com o seu coração cheio de ódio, cheio de maldade, Deus diz: eu coloquei a minha igreja lá, para que nesse lugar de tanta maldade, alguém manifeste bondade, para que eles conheçam o Deus Criador dos céus e da terra, através da vida dos meus filhos. Eles não vão conhecer só através da natureza, eles não vão conhecer através apenas da Bíblia, eles não vão conhecer através da vida de Jesus, mas eles vão conhecer também através da vida dos meus filhos. Aleluia! Bondade. Glória a Deus! Essa palavra bondade dentro do texto aqui é a qualidade de generosidade para com a pessoa. Você ser gentil com outras pessoas, ser nesse sentido aqui generoso, sentir feliz em poder ajudar o outro. Esse mundo que nós estamos vivendo de tanta competitividade, de tanto rancor, de tanto puxa-tapete, aí Deus diz assim: eu vou revelar a minha bondade através da vida da minha filha Dorcas. Ele pega uma mulher, coloca em uma cidade. Essa mulher é costureira, e diz que os marinheiros, saíam, e naquela região muitos morriam, muitas mulheres viúvas, abandonadas, e essa mulher começa a cuidar da vida dessas mulheres, se preocupa, começa a investir na vida dessas mulheres, generosidade, começa a se preocupar com a vida do próximo, uma bondade tremenda, a ponto dessa mulher morrer e eles não permitir que essa mulher seja enterrada. Uma virtude comunicável de Deus no meio daquela cidade. Aquelas mulheres estavam precisando disso. Que nesta noite esta virtude também esteja nesta igreja. Não perca a sua identidade, irmão. Que você seja uma pessoa também bondosa, gentil, que verdadeiramente também se preocupe a orar até pelo Nero, que está ordenando morte. Você já imaginou? E Deus disse: foi para isso que eu te chamei, para manifestar a minha bondade, você sendo bom e alguém olhando para você e através dessas características me conhecer. Glória a Deus, aleluia! Você ser bom nesse sentido que eu estou dizendo, de ser generoso, como nós temos dentro da Bíblia, por exemplo, Barnabé. Veja a vida desse homem, a sua biografia, o cuidado, o zelo, a preocupação que ele teve com Saulo, que ele tem com João Marcos, o seu sobrinho, que ele tem com as pessoas. É interessante porque dentro da NVI chama ele de encorajador. Barnabé era o tipo de pessoa que encontrava pessoas tristes, aquele tipo de pessoa que diz assim: eu vou parar, eu vou desistir. Só que a bondade de Deus se manifestava na vida dele, encorajando pessoas: não para não, continua, eu vou dar fim, eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou... Aonde houver maldade,
Deus vai te colocar nesses lugares para que a bondade dele se revele através da sua vida. Aleluia. Não é que você é bobo, é que Deus diz assim: você é meu servo, Oh, glória. eu te escolhi. Para quê? Para que a minha virtude se manifeste nesse ambiente de maldade. Estava assistindo esses dias um documentário terrível, irmão, chamado Baú do Xuxa. Um documentário dentro de uma cadeia no Rio Grande do Norte. E o documentário acaba com todos aqueles mortos lá, todos aqueles ladrão que ali estava morto. E eles vão contando a briga entre eles, vai descrevendo: irmão, você vê no ar a maldade, você sente no ambiente, você assistindo do lado de cá, você fica ruim com tanta maldade, com tanta ruindade. E é onde Deus coloca vidas para que a bondade dele se manifeste, para manifestar a bondade de Deus através da minha vida e da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Todos aqueles do documentário morreram, eu fiquei impressionado, irmãos. Todos. E aí Deus nos chama para nos colocar em lugares como esse, para levar a palavra de Deus em lugares que às vezes as pessoas estão esquecidas, estão abandonadas. E aí Deus diz assim: igreja, não perca a identidade, igreja, porque a gente já começa a torcer, tomara que morra, merece que vá para o inferno, não fez? Merece. Aí o Senhor diz: olha o que você está se transformando, olha o que eu estou se transformando, e eu te chamei para que manifeste a minha virtude, a bondade. Não perca a sua identidade nesta noite. Deus te chamou para manifestar a bondade. Não, mas eu não levo desaforo. Eu bato de frente, eu vou e eu manifesto verdadeiramente aquilo que eu acho que é correto. E Deus diz: não. Eu te chamei para que através da sua vida a minha bondade, aleluia, se manifeste. Quem está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro, em um lugar onde as pessoas eram insensíveis, ninguém estava nem aí com nada, só queriam matar, destruir, queimar, colocar no Coliseu, milhões de pessoas assistindo, vendo crianças, vendo aqueles que não chamavam César de Senhor sendo morto. Aí Deus diz assim: a minha igreja está aí, eu coloquei a minha igreja aí para que manifeste a misericórdia. E a misericórdia, nesse sentido aqui, é você se comover, tornar aqui, ou sentir a miséria do outro, a dor do outro. E Jesus diz: olha, a misericórdia eu quero. Ele disse isso em Mateus, no capítulo de número 9, quando ele chama Mateus e ele se assenta com os pecadores. Os fariseus religiosos daquele dia vêm e dizem assim: olha, o teu mestre senta com pecadores. Aí Jesus disse assim: vai lá e aprenda o que é misericórdia, porque misericórdia eu quero. Aí ele diz: eu não vim para o médico não veio para o são, mas ele veio para os doentes, e eu vim para os perdidos. Aleluia. Aí Deus olha para mim, olha para você e diz: eu vou manifestar minha misericórdia através da sua vida. E aí? Nós não podemos, irmão, deixar que o sofrimento nos torne do jeito daquilo que nós acabamos sendo feridos. Eu não sei o que te feriu, mas não permita que aquilo que te feriu faça com que você perca essa identidade, porque Deus te chamou para manifestar a virtude dele neste mundo de treva que precisa de luz. Foi para isso que esta igreja está aqui. Nós estamos aqui para manifestar o amor de Deus, para manifestar a bondade de Deus, para manifestar a misericórdia de Deus. É para isso que nesta noite nós estamos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós temos uma missão. A igreja está aqui para esse motivo.
É ela que resiste ainda o diabo. É ela que resiste ainda o mal, até que do meio seja tirada. Mas enquanto não for tirada, ela é o sal desta terra. O ambiente onde você está não pode apodrecer, porque você é sal lá. O que é trevas? Trevas é ausência de luz. Aonde você está, as trevas são dissipadas. Por quê? Porque você revela a luz. Você é o candeeiro que Deus acendeu, irmão. Que Deus nesta noite nos ajude. Eu não sei se você está entendendo esta simples palavra, mas nesta noite não se torne aquilo que te feriu, não se torne aquilo que te machucou. Que nesta noite você possa olhar e dizer: Deus, revela em mim não somente a tua glória, os dons, né? A manifestação do poder, não, mas revela o amor, revela, Senhor, a bondade através da minha vida. Eu olhar verdadeiramente para o próximo, e às vezes para aquele que eu digo que nem meu próximo, esse é para esse daí, e nós revelamos verdadeiramente as virtudes daquele que nos chamou da treva para a maravilhosa luz. Aleluia. É hora de reconciliação dentro do teu lar. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que o amor se manifeste. Aonde há o ódio, a falta de perdão, foi para isso, para manifestar as virtudes de Deus. Que Deus nesta noite nos ajude, igreja, e que nós não venhamos perder a nossa identidade, porque nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo adquirido, para que manifesteis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você recebe essa simples palavra? Curva a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração nesta noite. E nesta oração, eu quero que você olhe para a sua vida. Faça nesta noite uma autoavaliação. Às vezes, diante do sofrimento, das injustiças da vida, nós vamos nos tornando tão duro, tornando tão inflexível, insensível, com o nosso coração cheio de tanto rancor. A gente vai perdendo a nossa identidade. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer para nós que nós fomos escolhidos para manifestar não apenas o poder no sentido do dínamo, mas também coisas que são simples para alguns, mas que esse mundo de trevas precisa. É aquele lar onde está reinando ódio, e você está lá como servo de Deus, e o amor de Deus se manifesta lá, trazendo reconciliação e vidas conhecendo Deus através da sua vida. Lugar onde a maldade tem reinado, Deus usa a sua vida para trazer a bondade. Que Deus nesta noite nos ajude. Olhe para você e peça que o Espírito Santo te ajude. Que você faça uma autocrítica nesta noite. Que você possa olhar para você nesta noite e ver, porque às vezes nós nós estamos parecidos com quem? Será que nós estamos parecidos com Jesus? Ou nós estamos pegando pedra e também tacando na prostituta, na adúltera? Será que nós estamos também condenando, colocando para fora? O que nós estamos nos transformando? Que o Espírito de Deus nesta noite possa amassar o seu coração, irmão. Sai daqui nesta noite parecido mais com Jesus. Sai daqui nesta noite mais crente, irmão. Não só estou falando aqui de falar em língua estranha, de pular, de rodopiar. Não perca a sua identidade. Que Deus nesta noite possa olhar para você e dizer: ali está uma nação separada para um propósito.
eu me manifesto. Essa é a minha arca, onde o meu poder se manifesta. Mas não apenas o poder de curar, não apenas o poder de batizar com o Espírito Santo, não, mas exalar amor através da sua vida, dentro da tua casa. Que Deus tenha misericórdia nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que aonde você entrar, irmão, em lares que você entrar, que o amor de Deus possa entrar, que a bondade de Deus possa entrar, que a misericórdia de Deus possa entrar, que Deus possa se manifestar, que pessoas que te ouvirem saia aliviado e diga: eu quero também esse Deus que você serve. Eu finalizo lendo Romanos capítulo 12, versículo de número 21, dizendo: não te deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Não se torne o mal que te feriu. Que nesta noite possa cair do nosso coração todo esse sentimento, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, e que nós possamos, como eu disse para vocês, que eu saí dizendo: meu Deus, eu estou me sentindo como eu era, um ímpio lá atrás, que era só o sangue de Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Que marca que eu deixei ali naquela roda de amigos, a ponto de ouvir um ímpio dizendo para mim: ô rapaz, deixa isso entrar no teu coração. Pai, nós estamos na sua presença nesta noite, Pai, e nós queremos ser mais parecidos com o Senhor, Deus. Nós não queremos ser vencidos por este mal que nos rodeia, por esse sofrimento, Pai querido, que às vezes bate na nossa porta. Pessoas que estão aqui, Senhor, vidas que aqui estão nesta noite, e mediante, Pai querido, ao sofrimento, às batalhas desta vida, ao ódio, Senhor, que nos rodeia, Deus amado, tem perdido a identidade. Mas nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai querido, a Tua graça. Deus, nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a parecer mais com o Senhor, Pai. Meu Deus, que as pessoas, Pai querido, que nos encontrar, Senhor da glória, possam encontrar o Senhor, Deus. Possam encontrar o Teu amor. Faz a tua oração agora, irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Aleluia, nos ajuda, Deus. Deus, que nós não venhamos perder a Tua imagem, a Tua semelhança, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesta noite, peça para o Espírito Santo, irmão, que manifeste nesta noite o fruto do Espírito em sua vida. Abre o teu coração nesta noite. Estou pregando para você, mas para mim também. Porque às vezes nós nos olhamos no espelho, nós nos achamos tão diferente daquilo que nós conhecemos como características de Jesus. Nós vamos perder a identidade. A nação de Israel perdeu a identidade, irmão. Falhou, irmão. E nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ajude. Receba a mansidão, receba a graça, essa bondade, esse amor, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, por favor. Que o Espírito de Deus manifeste nesta noite, tirando todo o rancor. Eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te machucou. Não permita que entulhem os seus poços. Não se vença, não se deixe vencer pelo mal. Glória a Deus, aleluia. Que nesta noite você seja como José, ainda que traído pelos teus irmãos, não permitiu que aquele rancor, que aquele desejo de vingança entrasse dentro do coração.
No nome de Jesus, nesta noite, que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz indo de carro, e ele fechou o motoqueiro, irmão, e ele bateu no motoqueiro, o motoqueiro saiu capotando com a moto, e o motoqueiro foi com tudo para cima do carro, e ele desceu e ele disse: me perdoa, me desculpa. Irmão, aquela violência, Fernando, caiu por terra na hora. Rapaz cheio de ódio, vindo para cima, irmão. Ele disse: por favor, eu errei, me desculpa, me perdoa. Eu entrei sem olhar. Eu falei: meu Deus, meu Deus. Quem está entendendo, irmão? Que Deus nos ajude nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude nesta noite. Essa foi a simples palavra que Deus me deu, que eu preciso nesta noite entregar para a igreja de Jesus. Que a igreja do Vila do Tessa não seja conhecida como a igreja que parece com Jesus. Que você pareça com Jesus. Que nós que aqui estamos jovens, que vocês pareçam com Jesus. Que nós venhamos parecer mais com Jesus. Você recebe essa palavra? Deus abençoe os irmãos. Nós estamos finalizando nesta noite, meus irmãos.